Olá, eu me chamo Débora, eu curso Ciências Contábeis, né, na Unifor, EAD, e hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a nossa atividade final, né, de análise descritiva de dados. E agora eu vou ficar com vocês somente em voz, que eu vou passar um slide, né, que é para melhor, até para o nosso melhor entendimento, tá bom? Então, como eu já havia falado, né, a atividade final sobre análise descritiva de dados dessa disciplina. E aqui está o nosso grupo, o grupo 30, que é composto pela Ana, eu, Débora, a Kélita, o Joaquim, a Raquel e a Roberta Kelly. E aqui do lado está um print, né, de uma videochamada nossa, que o nosso grupo é composto por pessoas de diferentes localidades, então ele foi totalmente feito por virtual, né, mas com a ajuda de todos. Então vamos à parte que nos interessa, né, que é o nosso conteúdo. E começando aqui com esse tema, a importância da análise descritiva na tomada de decisões nos negócios. Para a gente entender mais um pouco disso, é bom que a gente saiba o que é a análise descritiva, né, para que a gente possa entender a importância dela. A análise descritiva ela é uma ferramenta essencial para resumir, e como eu coloquei aqui também, organizar e interpretar os dados, facilitando, né, a compreensão e a tomada de decisões com base nas informações concretas. Ela também identifica padrões e tendências para que assim a gente possa tomar uma decisão mais informada e de forma estratégica, né, que já está dizendo estratégica, que é de forma rápida. Ela tem facilidade, nos dá facilidade na compreensão de características dos dados, né, pois através da análise é possível identificar estatísticas como a média, o modo, a mediana, o desvio de padrão e entre outros. E ela também nos dá informações confiáveis e objetivas, além de ajudar, né, na avaliação do desempenho e na organização da empresa. Então, essa é algumas das importâncias da análise descritivas. Como a estatística descritiva, regressão linear ou a regressão logística impactam nas tomadas de decisões nos negócios, né? Então, eu vou estar falando aqui para vocês um pouco sobre o conceito de cada uma delas, que aí a gente pode entender melhor a diferença. A estatística descritiva é uma área da estatística que se concentra em resumir e descrever as características de um conjunto de dados. Ela fornece a informação, né, sobre a distribuição, tendências e padrões presentes nos dados, permitindo uma compreensão mais profunda do conjunto de dados em questão. Aqui, né, só a explicação do que é. E aqui eu coloquei as principais funções da estatística descritiva, que é a distribuição de frequência, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. A distribuição de frequência, ela nos mostra a frequência com que cada valor ou intervalo de valores ocorre em um conjunto de dados. A medida de tendência central, elas são utilizadas para determinar o valor central e típico, ou, né, típico de um conjunto de dados. E as medidas de dispersão indicam o quão estão espalhados ou agrupados os valores de um conjunto de dados. Ela também nos fornece informações sobre a variabilidade de dados. Vocês veem que tudo isso estão relacionados a dados, né? Precisão de dados. A regressão linear é uma técnica estatística fundamental para modelar a relação entre uma variável dependente, que é a variável que queremos prever, e uma ou mais variáveis independentes, variáveis explicativas. E também coloquei as principais funções da regressão linear, que é a análise descritiva, a previsão e a identificação de relações causais. Falando mais um pouco sobre as principais funções, né, e também, de certa forma, resumindo,
A regressão linear ela é uma função que nos ajuda a prever e entender as relações entre as variáveis. E jogando assim no mundo dos negócios, nós podemos usar dados mais antigos para prever dados futuros. Como eu já ia falar para vocês, a regressão linear ela fala muito sobre previsão, né? Essa é uma das palavras-chave que eu considero sobre a regressão linear. Ela nos permite descobrir quais fatores impulsionaram o nosso negócio, como também os que não deram bons resultados, e assim a gente consegue ver, né, prever, na verdade, e também tomar decisões mais embasadas. É claro que a gente, através dela, a gente não vai criar especulações, não vai criar achismos, a gente vai criar embasamentos, né, em cima de dados que são altamente confiáveis. E resumindo tudo isso, a gente consegue prever se vale a pena ou não investir, se vale a pena ou não continuar com estudo, com pesquisa, se vai melhorar ou não. Ou seja, são previsões baseadas em cima de dados concretos. E a regressão logística, que é uma técnica de análise de dados que usa a matemática para encontrar as relações entre dois fatores de dados. Em seguida, essa relação é usada para prever o valor de um desses fatores com base no outro. A previsão geralmente tem um número finito de resultados, como um sim ou não. Essa última frase aqui, né, ela já está dizendo bem explicadamente como é a regressão logística, que você vai ver que ela não tem entre meios, ou 8 ou 80, ou sim ou não, ou seja, são certezas. E aqui também, como parte da nossa parcial, da nossa atividade final, né, é um exemplo prático de uma das análises descritas, que eu acredito que era para ser descritivas, pedimos perdão, são esses que acontecem, né, mas vamos para frente. E aí a nossa equipe, a gente resolveu pegar, né, os dados usados, retirados do site do Gov, do dados.gov.br/home, que são da arrecadação os resultados da arrecadação de imposto do nosso país, né? Aqui, como vocês podem ver, é a página inicial. Aqui, clicando nesse link, nos direciona para essa outra aba, certo? Essa outra página. E clicando aqui em resultados de arrecadação, a gente vai encontrar essa outra página aqui. Na aba recursos, né? Foi escolhido pela equipe, né? A gente resolveu fazer uma arrecadação por estado, como tá bem aqui, ó. Porque a gente entendeu que assim ficaria melhor para a gente passar e melhor também para o entendimento. Aqui está a planilha de arrecadação por estado, né? A gente pegou a planilha, baixou, e aí a gente fez o filtro para o estado do Ceará, que foi o estado que a gente escolheu para fazer essa análise de dados, né? E aí a planilha nos deu dos anos 2000 a 2024. E aí a coluna que a gente escolheu também foi a Cofins Mais. E aí eles nos deram a partir do ano 2004. Em seguida, né, a gente fez um novo filtro para filtrar dos anos de 2022 e de 2023, a arrecadação. E aqui, como vocês podem ver bem aqui, ó. Opa, passei aqui, bem aqui, essa coluna. E aqui a gente foi trabalhar para um futuro estatística descritiva. De novo, reformulamos a planilha, né, para chegar à estatística descritiva. Na aba de análise de dados, a gente foi em estatísticas descritivas. Aqui a gente formulou a tabela, né, deixou do jeito que a gente queria para que fossem nos passadas todas as informações necessárias. E aqui, entendendo as características dos dados, que vocês vão ver daqui a pouco na tabela, a média representa o valor médio de um conjunto de dados, a mediana representa o valor que está no conjunto de dados,
Quando eles estão ordenados, já está dizendo mediana, está no meio. A moda representa o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados, a variância média, a variabilidade dos dados em relação à média. O desvio padrão mede a dispersão dos dados em relação à média, e a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Vocês vão ver que todos estão relacionados a dados, e aqui a maioria relacionados à média, né? Como eu falei para vocês, né, depois que a gente ajeitou, colocou o que a gente queria na tabela, a gente caminhou para quase gerar o resultado final. Aqui com relação à média, a mediana, o modo, desvio de padrão, a variância de amostra, e entre várias outras características também que não foram citadas, mas também não deixam de ser importantes. E aqui chegamos ao nosso resultado em valor, né, em reais, dos anos de 2022 e 2023. Como vocês podem ver, tá todos os meses desses 2 anos, que foi o que a gente filtrou. E esse foi o nosso resultado final, em reais e também em estatísticas de dados, né? Análise de dados. Então, vou voltar para cá. Então, foi isso, né, galera? Aqui a nossa humilde apresentação. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham conseguido tirar algumas coisas. Para a gente também é satisfatório, porque quando a gente repassa o nosso conhecimento, de certa forma, a gente também está aprendendo, né? Então, muito obrigado desde já pela atenção de vocês. E é isso.